Oi, gente! Sejam bem-vindos para mais uma Histórias da Bíblia em vídeo. Deixem o seu like, compartilhe o vídeo e ative as notificações. Vamos ao vídeo. A história nunca revelada sobre as filhas de Adão e Eva. Quando falamos sobre os descendentes de Adão e Eva, a maioria pensa imediatamente em Caim e Abel. No entanto, há outras histórias bíblicas menos exploradas sobre as filhas de Adão e Eva que muitas vezes são esquecidas. Neste vídeo, vamos focar nas filhas de Adão e Eva, explorando quem eram, e vamos usar fontes como o Livro dos Jubileus, a Bíblia Sagrada e traduções antigas. Ao contrário da narrativa comum, Adão e Eva não só tiveram filhos, como também tiveram muitas filhas. Gênesis capítulo 5 versículos 4 e 5, menciona que depois de gerar Sete, Adão viveu 930 anos, durante os quais teve filhos e filhas. Embora a Bíblia não forneça os nomes das filhas, tradições judaicas antigas, como o Livro dos Jubileus, oferecem algumas interpretações. O Livro dos Jubileus não é considerado canônico pelas tradições judaicas e cristãs principais, sendo um texto apócrifo. Suas histórias e detalhes podem, portanto, variar em diferentes versões e tradições. De acordo com algumas versões do Livro dos Jubileus, as filhas de Adão e Eva mencionadas incluem Avan, Azura, e outras cujos nomes variam em diferentes manuscritos e versões. Avan é mencionado no Livro dos Jubileus e em outros textos abraâmicos, porém em alguns desses textos ela é chamada Quelima. Estas filhas desempenham papéis específicos nas narrativas do livro, muitas vezes relacionadas à sua descendência. Vamos explorar o intrigante mistério em torno das filhas de Adão e Eva. Muitos teólogos e estudiosos da Bíblia geralmente se esquecem desse aspecto menos discutido das Sagradas Escrituras. No Livro dos Jubileus, que remonta a aproximadamente 700 anos antes de Cristo, encontramos detalhes sobre as filhas, como Avan e Azura. Avan, esposa de Caim, deu à luz Enoque, que mais tarde fundou uma cidade e deu o mesmo nome do seu filho. Caim é descrito como tendo um filho chamado Enoque em Gênesis capítulo 4 versículo 17, mas esse Enoque é um descendente de Caim, e é diferente do Enoque mencionado em Gênesis capítulo 5. O Enoque de Gênesis capítulo 5, é outro Enoque, esse é filho de Jared. Esse Enoque filho de Jared é aquele que Deus o tomou para si. As genealogias de Gênesis capítulos 4 e 5, destacam as linhagens de Caim e Sete, respectivamente. Sim, de acordo com a narrativa bíblica, Enoque, filho de Jared, é mencionado em Gênesis capítulo 5 versículos 21 ao 24, e é conhecido por ter uma vida em comum, e especial. Enoque filho de Jared viveu 65 anos e gerou Matusalém. Depois disso, Enoque viveu em comunhão com Deus por 300 anos e gerou filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque viveu em comunhão com Deus, e um dia deixou de existir, porque Deus o levou. A passagem destaca que Enoque andou com Deus e foi levado por Deus, o que significa que ele não experimentou a morte da maneira convencional. Essa é uma das poucas referências na Bíblia a alguém sendo levado por Deus sem passar pela morte física. A história de Enoque é mencionada também em Hebreus capítulo 11 versículo 5, que destaca a fé excepcional de Enoque. O Enoque mencionado como filho de Caim fundou uma cidade. Essa informação está em Gênesis capítulo 4 versículo 17, que diz: "E Caim teve relações com sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim construiu uma cidade e a chamou Enoque, nome do seu filho." Assim, o Enoque mencionado como filho de Caim é associado à fundação da cidade chamada Enoque. Esses relatos bíblicos são encontrados no livro de Gênesis e fornecem informações sobre as origens das linhagens humanas, de acordo com a tradição judaico-cristã. Azura, por sua vez, foi a esposa de Sete, o terceiro filho de Adão e Eva. Sua linhagem é crucial na genealogia bíblica, levando a Noé e desempenhando um papel significativo na história do dilúvio. O Livro dos Jubileus até menciona que Azura foi inicialmente esposa de Abel antes de se casar com Sete após a morte de Abel. Na tradição judaico-cristã, Azura não é uma figura amplamente mencionada na Bíblia, e muitas vezes o nome não aparece de maneira explícita. No entanto, algumas interpretações sugerem que Azura pode ser identificada como a esposa de Sete e mãe de Enos. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou filhos e filhas.
Embora o nome Azura não seja especificamente mencionado nesse contexto, algumas tradições e interpretações sugerem que a esposa de Sete, mãe de Enos, poderia ser chamada de Azura. No entanto, é importante notar que o nome Azura não é universalmente aceito ou mencionado em todas as versões da Bíblia ou tradições religiosas. Portanto, a identificação de Azura como a esposa de Sete é baseada em interpretações e tradições específicas. Mas, afinal, quantos filhos e filhas Adão e Eva tiveram? A Bíblia indica que foram muitos, dada a longevidade de Adão. Eles foram incrivelmente férteis, superando até mesmo recordes modernos. Acredita-se que tiveram centenas de filhos e filhas ao longo de suas vidas. De acordo com a genealogia apresentada na Bíblia, Adão viveu até a idade de 930 anos. Isso é mencionado em Gênesis capítulo 5 versículo 5, assim, Adão viveu ao todo 930 anos, e depois morreu. Essa multiplicidade de descendentes contribuiu para a diversidade étnica da humanidade, refletida nas várias linhagens que se formaram. As diferenças étnicas podem envolver elementos como língua, religião, costumes, tradições, ancestralidade comum e outros aspectos culturais. O estudo do DNA, conhecido como a Eva mitocondrial, confirma que toda a humanidade compartilha uma ancestralidade comum. Essa rica diversidade étnica e racial no mundo contemporâneo tem sua base em Adão e Eva, e o estudo genético destaca que todos descendemos da mesma mulher. Comente abaixo se conhecia essas histórias das filhas de Adão e Eva. Obrigado por acompanhar o vídeo até aqui, e até a próxima Histórias da Bíblia em Vídeo.